vocês? Eu me chamo Letícia Santos e sejam bem-vindos para mais uma resenha. Vamos começar? Então, chega mais que a gente vai pro vídeo. Bom, galera, e hoje, como prometido, teremos a resenha do livro As 10 Vantagens / Desvantagens de Morrer Depois de Você. Gabriela e Júlia sempre foram melhores amigas e muito unidas. As duas tinham o próprio mundinho. Em uma tarde qualquer, a Júlia deu a ideia das duas fazerem 10 desafios uma para outra, para elas cumprirem depois que a outra morresse. Tinham que ser coisas que a outra sabia que normalmente a outra não faria. Ficou um pouco confuso, mas eu acho que deu para entender. Elas não pensavam em ter que usar essa lista e cumprir os desafios tão cedo. Até que a Júlia se envolve em um terrível acidente. E agora a Gabriela tem que cumprir as coisas que a maluquinha da Júlia pensou que ela fosse gostar. Na verdade, são coisas que vão fazer ela aproveitar muito bem a vida, tipo saltar de paraquedas ou acampar em um lugar selvagem. Entre todas essas 10 coisas, se apaixonar é a mais difícil. Pelo menos é o que a Gabriela pensa. Galera, como eu contei pra vocês, eu demorei um pouquinho pra ler esse livro, porque eu tinha entrado na famosa ressaca literária e não tava conseguindo. Até que chegou mais ou menos na metade, e eu comecei a pegar o ritmo do livro e as coisas começaram a fluir muito bem. É uma leitura maravilhosa. A escrita da autora, a Fernanda de Castro Lima, é super jovial, super leve. Assim como a Gabriela, a gente fica o tempo todo curioso para saber qual que é o próximo item da lista. E por mais que a gente não tenha muitas cenas da Júlia nesse livro, a gente já consegue entender a personalidade dela pelo pouco que é contado pra gente. Porque, na verdade, todos os personagens dessa história têm uma personalidade extremamente marcada e fácil de reconhecer. Tem aqueles personagens que são super chatos, que se acham bambambam, que estressa. E tem aqueles personagens que são super legais, eles trazem uma vibe gostosa. E a gente sabe exatamente quais são eles. Ao mesmo tempo que o livro é leve, ele tem algumas cenas extremamente profundas e que são realmente emocionantes. A gente já começa a ficar tipo, ai meu Deus. Eu me emocionei, eu acabei até chorando um pouco com esse livro, porque muito mais do que eu esperava, né? A perda da Júlia foi algo que marcou muito a vida da Gabriela e mexeu muito com os sentimentos dela. Ela mudou bastante, ela acabou se fechando um pouco mais pro mundo e a gente consegue perceber. Ela já era toda tímida na dela antes do acidente, mas depois parece que ela ficou um pouquinho mais na dela. Depois que ela finalmente lembra desses desafios da Júlia, a vida dela começa a andar de novo. A vida dela começa a ficar mais emocionante, porque ela consegue finalmente entender tudo que a Júlia tentou mostrar pra ela durante toda a sua vida. As coisas que ela tava perdendo, as coisas que ela tava deixando de aproveitar porque queria ficar quietinha, porque não gostava muito dessas coisas. Só que às vezes a gente tem que entender que um pouco de emoção é tudo na vida, né? As cenas em que a Gabriela tá descobrindo novas coisas, novos jeitos, coisas novas, no geral, são maravilhosas, porque a gente consegue sentir a emoção que a Gabriela tá sentindo no momento. Essa história, ela tem alguns detalhes que fazem toda a diferença, que são pequenos detalhes que a gente vai percebendo ao longo do enredo, ao longo da narração, que a gente vê que faz total diferença e que muda muito, são detalhes impactantes, pode-se dizer. Eu simplesmente amei a escrita da Fernanda. Ela é maravilhosa e eu não tenho palavras para explicar o quão essa leitura foi boa. Por mais que no início tenha sido um pouquinho difícil para mim, né, pegar o ritmo da leitura, quando eu peguei foi sensacional. Gente, que vamos combinar aqui, né? Olha essa capa! Gente, que capa linda! Eu confesso que assim, escolhi o livro pela capa mesmo, né? E a capa tem muito a ver com a história, a gente vê bastante da história aqui, né? Eu acho que posso dizer que esse é um livro que ensina a gente a se abrir a coisas novas. A gente vai acompanhando a experiência da Gabriela e começa a se perguntar, e se fosse eu? Eu iria conseguir me abrir a novas amizades? Iria conseguir me abrir a um amor? É uma questão que a gente fica questionando, né? Só um meio spoiler pra vocês, tá? O final é emocionante. Eu adorei o final, ao mesmo tempo não gostei muito. Porque eu queria um pouquinho mais, eu fiquei com gostinho de quero mais. Porque é aquele final que a gente sabe o que vai acontecer, mas a gente queria ver acontecer, entendeu? Uma das questões que eu acho que mais pegou nesse livro é porque no início da história, a gente realmente fica meio
abalado, pode-se dizer que a gente fica abalado que nem a Gabriela sobre a história da Júlia, ainda mais porque no início a gente não sabe o que aconteceu exatamente, mais ou menos no meio pro final, que é explicado direitinho. Então a gente fica meio assim. Só que a gente começa a perceber que a ausência da Júlia faz a Gabriela ficar perdida. Ela não sabe o que fazer. E aí ela começa a ser grossa com as pessoas, começa a ser egoísta e começa, digamos que, colocar a culpa em cima da situação que ela passou com a Júlia. Ela coloca a culpa na ausência da Júlia. E quando eu vejo que ela começa a fazer essas coisas colocando a culpa em cima dessa situação da morte da Júlia, é um pouco complicado, porque eu comecei a ficar com um pouquinho assim de raiva, porque ela começou a magoar pessoas maravilhosas que estavam ali só tentando ajudar ela. E ela começou a ser babaca, né? No português, claro, ela foi extremamente babaca com 3 pessoas maravilhosas, praticamente 4 pessoas maravilhosas que estavam ali só tentando ajudar ela, tentando fazer ela superar essa situação. Esse livro é sensacional, a história é comovente e ao mesmo tempo super levezinha, então eu recomendo demais pra vocês. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar com seus familiares, amigos, de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Então, vem comigo!